Um grupo de agentes do FBI vão passar o fim de semana em uma ilha a 80 quilômetros da costa. Eles vão participar do teste final, que irá avaliar suas capacidades de entrarem para a elite de investigação da corporação. O problema é que eles serão alvos de um psicopata genial. Os agentes terão que encontrar o bandido, enquanto tentam escapar das armadilhas mortais, preparadas especialmente para cada um. Nós vamos tentar descobrir qual dos agentes é o psicopata antes que ele nos pegue. Além disso, eu vou apontar os erros cometidos e o que eu faria em algumas situações. Curta o vídeo para apoiar o canal e bora derrotar o finalizador em série de Caçadores de Mentes, filme de 2004. Gabe Jensen se une à equipe de 7 agentes de última hora. Ninguém sabe o seu real motivo, mas Jake Harris, o investigador responsável por treinar e testar os bandidos, desconfia de que Gabe esteja investigando seus métodos. Por isso, ele foi colocado nesse teste, com a missão de observar. Após revelar detalhes de como a equipe precisa trabalhar para investigar o crime falso nessa simulação, Jake vai embora da ilha, junto dos pilotos do helicóptero. Logo no início, vemos que a ilha é usada para jogos de guerra da Marinha. Umas pessoas bem simpáticas, que fazem questão de deixar um presente de boas-vindas. No entanto, eles também deixaram outro, esse não tão fofo quanto o primeiro. J.D. Reston, o líder designado dessa equipe, investiga o pequeno animal morto e encontra um relógio de bolso marcando 10 horas. Nenhum deles faz ideia do que isso significa, mas deve existir uma razão. No dia seguinte, às 9h30 da manhã, o grupo inteiro sai em busca da cena de crime fictícia que eles devem investigar. Enquanto caminham pelas ruas, câmeras de vigilância não perdem nenhum detalhe. Pouco depois, Vince, o cadeirante, consegue encontrar a cena do crime. Os investigadores começam a fazer o seu trabalho, analisando o local. Reston faz o seu papel de líder e distribui a seus companheiros as suas tarefas. Mas, exatamente às 10 horas, um rádio infantil começa a tocar uma musiquinha. Reston se aproxima e aperta um botão para desligar. Essa ação gera uma reação em cadeia, derrubando todos os dominós. A equipe fica esperando para ver no que isso vai dar. O efeito termina com um cilindro de hidrogênio caindo no chão e congelando Reston até ele virar um picolé. Em seguida, eles voltam para o refeitório e tentam usar os telefones, mas eles não têm sinal. De um jeito suspeito, Gabe encontra um livro sobre crimes e junto dele um relógio marcando meio-dia. Nada disso estava naquela mesa de sinuca na noite anterior. Bob então se lembra de que viu um barco no pier quando chegaram. A equipe vai em direção ao local, com a intenção de usar o rádio e meter o pé dali. Lucas toma a frente dessa busca e caminha apressado sem olhar em volta. Ele acaba passando por um sensor a laser que ativa uma bomba no barco, mandando tudo pelos ares. Bom, até aqui não sabemos muito sobre o que está acontecendo, apenas que tem alguém querendo finalizá-los na ilha. Seja quem for essa pessoa, não está disposta a deixá-los sair. Ela também gosta de jogar com o tempo. Isso ficou bem claro naquela raposa pendurada e agora no livro encontrado na mesa de sinuca. Devo dizer que a raposa não fazia parte do trote feito pelo pessoal da Marinha. Voltando à análise, esse cara é muito audacioso. Ele está caçando membros do FBI em uma ilha afastada. As armadilhas estão sendo postas no local enquanto eles estão lá, como o livro sugere. Isso dificulta tudo e nos leva a uma pergunta: quem é esse finalizador em série? A resposta óbvia seria um dos 7 agentes que sobraram, mas aquela câmera de segurança que vimos mais cedo indica que o psicopata estava assistindo. Nesse caso, a resposta óbvia seria o próprio Jake Harris. Afinal, ele teve acesso antecipado ao local, o que lhe daria tempo suficiente para planejar tudo e depois executar nas sombras. Descobrir quem é a pessoa por trás de tudo, o quanto antes, é crucial para sobreviver em casos como esses. Por isso, precisamos nos ater aos detalhes. O primeiro suspeito da equipe de agentes é o Harris, mas alguns se recusam a acreditar que ele seja capaz de fazer isso. Vince então decide revelar que tem uma arma escondida em sua cadeira de rodas, a sua amiga inseparável. Usando essa arma, ele estoura o cadeado do arsenal e todos os outros membros da equipe se preparam para a caçada.
Gabe encontra um leitor termal e com ele começam a vasculhar toda a ilha em busca de assinaturas de calor, mas não encontram nada além de animais. O tempo vai passando e a hora marcada naquele relógio vai se aproximando. A equipe se junta para discutir o que fazerem e começam a desconfiar um dos outros. Lucas chega de repente, acusando Gabe de ser o finalizador em série. Ele revela que encontrou mapas da ilha nas coisas dele, e isso o torna o principal suspeito de todos. Gabe diz que pode explicar, mas ele cai no chão feito uma pedra do nada. Um a um, os outros membros também vão desmaiando. Tinha alguma coisa no café deles. Várias horas depois, eles vão acordando um a um. Bob é o primeiro. Ele não perde tempo e imobiliza o Gabe com uma algema. Todo o grupo volta a acusá-lo, inclusive de ter feito o café com sonífero. Mas Gabe lembra que foi o Raf quem fez o café. Bob então se aproxima e manda o amigo se defender, mas quando ele o puxa, o crânio já não está mais preso ao pescoço. A cabeça sai rolando, mas sem nenhuma gota de sangue, pois ele foi usado para escrever centenas de números nas paredes de vidro. Além dos números, eles também encontram 2 relógios, marcando o mesmo horário, 18 horas. Faltam apenas 20 minutos. Isso significa que 2 pessoas vão fazer a partida dessa vez. Gabe continua sendo o principal suspeito. O restante da equipe o pressiona para saberem a verdade. Por sua vez, ele revela que realmente está investigando Harris, pois o Departamento de Justiça recebeu denúncias sobre ele estar forçando a barra com seus métodos. Ninguém acredita em Gabe, e por isso Vince fica responsável por vigiá-lo, enquanto Sarah e Bob investigam os números escritos com sangue. Eles descobrem que os números representam a velocidade da luz. Com isso, descobrem uma pista. Desligando as luzes da sala, Sarah usa um refletor de luz negra e descobre que existem letras escritas no casaco de cada um deles. Letras avulsas que aparentemente não significam nada. Nesse momento, o relógio marca 18 horas e nada parece acontecer, a não ser por um barulho de estouro que Vince e Gabe ouvem. O cadeirante abre a porta da sala e vê que o encanamento está vazando. As luzes do lugar se desprendem de um lado, ficando penduradas e bem perto do chão. A água começa a vazar mais e chega à cadeira de rodas de Vince, que estava andando pelo corredor. Essa é uma verdadeira armadilha mortal. Ele precisa sair do chão e escala a tubulação da parede para não ser eletrocutado. Sem dúvidas, esse cara é aprendiz do Jigsaw, da franquia Jogos Mortais. Até agora sabemos que esse finalizador em série é sádico, obcecado com o tempo e quer medir sua inteligência com esse grupo. Do contrário, ele não deixaria tantas pistas para serem encontradas. Quanto ao Gabe, faz sentido dizer que ele é inocente, a não ser que ele tenha um grande plano para se soltar dessas algemas. Eu duvido que ele se colocasse em uma situação como essa. Meu palpite continua sendo Jake Harris, ou Lucas Harper. Faz sentido que um psicopata estude seus alvos e se prepare para eles, mas ninguém poderia esperar pelo Gabe fazendo uma missão secreta. Logo, Lucas se tornou o meu suspeito pelo fato de acusar o investigador, enquanto revirava seu quarto em busca de informações para preparar um fim digno a ele. Além disso, haviam 2 relógios, e aqui temos 2 potenciais vítimas. E foi o próprio Lucas quem mandou um Vince ficar de olho no Gabe, segundos antes de dar esse tapinha no ombro. Esse tapinha no ombro pode ser tudo, menos um bom sinal. Dá para equiparar com o beijo de Judas em Jesus Cristo. Lembrando, em uma situação como essa, descobrir quem é o psicopata é essencial. Seja o Harris, ou o Lucas, ou qualquer outro, eles conhecem seus medos, fraquezas, pontos fortes, tudo. Isso te torna um alvo fácil. Vince fica pendurado enquanto Gabe se lembra que tem uma caixa de força no fim do corredor. O agente disfarçado pede a arma do Vince para se soltar e assim conseguir ir até a caixa de força e desligá-la. Como não tem saídas, Vince faz o que ele pede e corre um grande risco. Mas aparentemente, Gabe não é mesmo o finalizador em série e apenas se solta quando tem a oportunidade de acabar com Vince. Gabe usa a arma para furar a parede e fazer pontos de escalada. O barulho chama a atenção dos outros membros da equipe, mas o problema é que o Vince está perdendo as forças. Com muita habilidade, Gabe desliga a caixa de força, segundos antes do Vince cair. Em seguida, o resto da equipe aparece e Bob vai desligar a água, que não para de jorrar.
O problema é que quando ele fecha, uma nova armadilha é acionada. 3 arpões são disparados contra o peito dele e já era. F. Esse foi um erro clássico. Haviam 2 relógios, 2 vítimas, mas apenas uma armadilha. Uma pessoa querendo competir em inteligência contra uma equipe do FBI não seria econômica desse jeito. Então era de se esperar que tinha uma segunda armadilha ainda naquele local. Antes de mexer em qualquer coisa, eu faria uma vistoria minuciosa no local, lembrando que eles são agentes com olhos treinados para perceber os mínimos detalhes. Logo, não seria tão difícil de notar aqueles arpões escondidos. Ah, pode parecer perseguição, mas eu não consigo confiar nesse cara, Lucas Harper. Quanto ao outro, o Gabe, esse sim eu confiaria. Ele é um elemento extra que não estava nos planos. Portanto, seus movimentos não seriam previsíveis para o psicopata. É uma aposta perigosa, mas é o melhor a se fazer. A equipe se reúne na sala para avaliar a situação. Eles encontram outro relógio, que lhes dão apenas mais 1h30. Vince consegue decifrar a ordem das letras. Com isso, eles descobrem que o psicopata está imitando um desaparecimento de 100 pessoas que ocorreu há mais de 500 anos perto dali. Sarah deduz que ele está atrás de fama e não do FBI. Sabendo o motivo e o método usado, os agentes começam a procurar por alguma falha do bandido. Nicole consegue encontrar um pedaço de pele sob a unha de Raf. Eles fazem um exame colhendo o sangue de todos para tentar encontrar o culpado. Porém, enquanto Nicole se encarrega disso, Gabe começa a provocar o Lucas, porque desconfia que ele seja o finalizador em série. Minutos depois, o teste de DNA fica pronto, e todos colocam suas armas sobre a mesa por precaução. O resultado do exame acusa que Sarah é a suspeita, mas foi ela quem deu a ideia de pôr as armas na mesa. Sarah jura que não foi ela, mas o tempo continua correndo e faltam apenas 10 minutos. Sarah passa a ser interrogada, todos desconfiam dela, menos o Lucas. Nicole perde a cabeça, já que ela tinha um caso com JD e quer vingança. Ela acaba se afastando do grupo, o que é uma má ideia. Quando colocada sob pressão, Sarah percebe que as mortes não foram aleatórias. JD morreu porque era o líder e sempre estava na frente. Raf era viciado em café e Bob era o especialista em consertar coisas. Enquanto eles descobrem que foram investigados, as máquinas de suprimentos espalhadas pela ilha começam a soltar maços de cigarro e Nicole é viciada. Ela acende um cigarro e dá uma última bela tragada, recheada de fumaça e ácido. Agora, só faltam 4. Eles voltam a se reunir e tentam pensar no próximo passo, mas a voz do Harris começa a sair das caixas de som. Isso tira o foco de cima da Sarah. Ela, junto de Gabe e Lucas, vão para o lado de fora vasculhar o local, atrás do Harris. Já o Vince procura desesperadamente munição para sua preciosa arma. O problema é que a sala refrigerada em que ele entra se tranca sozinha. Enquanto isso, os 3 vasculham a ilha atrás do Harris. Eles o encontram, mas não do jeito que esperavam. Harris e sua equipe já eram. Bom, o Harris era o meu primeiro suspeito. Ele conhecia seus alunos melhor que todos, mas não tão bem quanto ele imaginava. Agora só me resta um suspeito, o Lucas. Em seguida, Sarah vê 3 relógios no pulso do Harris. O horário é o mesmo do momento. De repente, o corpo inanimado dele começa a se mover como se fosse um boneco, manuseado por cordas. Assim que Gabe para a música, ele vira sua arma para o Lucas, que faz o mesmo. Ambos começam a se acusar. As luzes se apagam em toda a ilha e os 3 correm em direções opostas. Mas Lucas aparece no meio da rua e leva vários tiros. Sobraram Sarah, Gabe e Vince. Esse que finalmente consegue abrir a porta e sair da sala refrigerada. Sem saber o que aconteceu, ele começa a se rastejar pelo lugar até chegar em um elevador. O problema é que a porta demora para fechar e tem alguém vindo pelo corredor. A porta começa a fechar devagarzinho, mas dá tempo da pessoa aparecer para o Vince. Nessa hora ele atira, mas a sua arma foi sabotada e o tiro sai pela culatra. O psicopata sabia como a arma do Vince era importante para ele e por isso a usou como fraqueza. Em uma situação caótica como essa, faz sentido você ter uma arma e cuidar bem dela. Nunca se sabe quando vai precisar, mas o Vince foi muito juvenil
Em algum momento, ele vacilou e perdeu sua arma de vista, por tempo suficiente para esse finalizador em série conseguir preparar uma armadilha. Lembrando que quando Vince ficou pendurado nos canos, a arma funcionou normalmente. O problema foi depois disso. Esse foi o seu maior erro. Regra número 1 do Manual de Sobrevivência das Armadilhas Mortais em Grupos: não confie em ninguém e não demole com seus pertences. Agora só sobraram dois, Sarah e Gabe. Eu me recuso a acreditar que Gabe é o vilão, mas a Sarah é impossível, ela é a protagonista, a única com uma história forte que foi bem desenvolvida ao longo do filme. Por isso, falhei em minha análise inicial. Gabe aparece por trás da Sarah e arremessa longe, mas ela consegue puxar a arma e o mantém sob sua mira. Mas ele consegue desarmar a Sarah e agora ela já era. Pelo menos, era isso que parecia ser, pois o Lucas reaparece e ataca Gabe pelas costas. Os dois travam uma luta corpo a corpo, muito feroz por todo lugar. Para lutar desse jeito, após levar tantos tiros, Lucas devia estar usando um ótimo colete à prova de balas. Eles caem em uma altura considerável e Gabe é o único a se levantar, mas Sarah defende seu amigo, batendo com o extintor na cabeça dele. Com tudo sob controle, os dois respiram aliviados e Lucas pergunta se o FBI vai acreditar neles. Mas é aí que a Sarah surpreende, revelando que depois da morte de Bob, ela atrasou o relógio principal da sala em 15 minutos, pois ela conseguiu entrar na mente do psicopata, como seu instrutor, Harris, havia ensinado. Ela explica que o tempo fazia parte do procedimento do jogo e que o finalizador em série o usava para atormentá-los, fazê-los ter medo e se apavorarem. Por isso, ela atrasou o relógio e esperou que ele o ajustasse, e foi exatamente o que o psicopata fez. Lucas pergunta como ela vai provar que foi o Gabe quem mexeu no relógio. Sarah então tira do bolso uma lanterna de luz negra e conta que usou pó fosforescente no ponteiro. Desse modo, quem o tivesse tocado teria os dedos marcados. Sarah faz o teste nas mãos do Gabe, mas elas não estão marcadas. Ela vira para trás e ilumina a mão do Lucas. Essa sim está marcada. Lucas é quem estava por trás de tudo, afinal. Nessa hora, Lucas conta que finalizou os próprios pais quando ainda era criança e que entrou no FBI apenas para caçar as melhores presas, os agentes. Lucas conta o seu plano e como fez tudo usando a fraqueza de cada um deles. No entanto, Sarah consegue correr, mas Lucas vai atrás dela. Sendo bastante sádico, ele decide afogar a Sarah. Ela tem medo de água, desde que sua irmã morreu afogada por outro finalizador em série no passado. Mas quando Lucas acredita que conseguiu acabar com ela, a mulher o derruba também. Eles encontram uma arma cada, mas devido à água, os tiros perdem a força antes de acertar o alvo. Por isso, eles nadam até chegar perto da superfície. Somente o braço com a arma é posto para fora da água. Quem ficar sem ar primeiro leva bala. Lucas perde a disputa e acaba levando um tiro, mas não o suficiente para ele visitar o andar de baixo. Saindo da água, Sarah encurrala o Lucas, mas ele diz que o sangue dela está nas unhas do Raf, as impressões digitais, no extintor que matou Gabe, além de uma bala em seu pescoço. Provas suficientes para colocarem a Sarah como principal suspeita. Mas o que o Lucas não contava é que o Gabe está vivo e aparece por ali. Sabendo que está perdido, Lucas tenta pegar sua arma, mas Sarah dá um tiro e acaba com a brincadeira. Bom, até que não foi tão difícil descobrir que o Lucas era o finalizador em série, mas a grande sacada da Sarah, criando uma armadilha para conseguir uma prova, foi brilhante. O filme é muito bom e vale a pena assistir, porém, você não encontra em plataformas oficiais aqui no Brasil, apenas no mercado negro. Filme nota 10, um bom suspense para quem gosta do gênero. Curta o vídeo se você gostou e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Abraço!